Oi, boa tarde. Sinto muito por não ter vídeo ontem, mas hoje tem, né? Vamos fazer um vídeo relacionado sobre as matérias que caem no Enem e provavelmente vai cair no seu Enem 2025. Então bora olhar aqui, relacionado à matemática, lógico. Compartilhar já minha tela aqui para vocês verem tudo. Então aqui. Eu não sei, acho que aí vai ficar grande para vocês. Deixa eu botar pra cá. Acho que bem aqui fica bom. Tá, bora olhar aqui. Acho que desse tamanho aqui já tá tudo bem. Voltar aqui. Pronto. É, a gente tem aqui quantas matérias? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. A gente tem 13 matérias. 13. A gente tem 13 matérias aqui e a gente vai classificar de acordo. Aqui, ó. Tem difícil, média, fácil e só para não zerar. Tem todas essas outras aqui também. Então a gente vai classificar aqui. Vamos começar por análise combinatória. Cara, análise combinatória, já venho logo dizendo pra você, difícil. Por que análise combinatória é difícil? A fórmula é difícil? Não, a fórmula não é difícil. O que é difícil? Difícil é você ter o raciocínio para você poder fazer a questão, entendeu? Então, geralmente quando tem uma questão de análise combinatória, ele vai estar juntando uma série de possibilidades. Então não vai ter um caso em que você tem que considerar somente a situação, você vai ter que considerar duas situações que podem acontecer. Duas não, pode ser duas, três, quatro, cinco, seis situações que você pode considerar elas ao mesmo tempo ou não. Entendeu? Aí quem já sabe do assunto vai entender se ao mesmo tempo ou não. Porque quando a gente tem ou não, o ou é a gente soma as possibilidades. E quando a gente tem acontecendo ao mesmo tempo, simultaneamente, a gente multiplica. Então só por esse detalhe você já pensa que ó, já é algo mais avançado. Então vamos lá. Álgebra. Cara, álgebra. Confesso que é média, cara. Médias, questão de álgebra do Enem. O cara que tem aquela manha já, aquele domínio da álgebra já consegue fazer umas questões assim mais elaborada, umas questões mais difíceis. Agora o cara que não tem aquela familiaridade com esse assunto, aí já fica mais difícil. Círculo trigonométrico. Acho que é trigonométrico aqui, porque não tá completo aqui. Cara, círculo trigonométrico. Pra falar a verdade, eu nem sei qual que é, mano. Círculo trigonométrico, eu acho que ele tá falando de outra situação que a gente deve usar a de. Deve estar usando pi. Deve ser isso. Acredito que seja. Porque aqui ó, tem geometria aqui já, mas tem a geometria espacial, tem a plana. Então eu vou colocar esse daqui no nunca nem vi. Para desconsiderar. Então vamos para o outro aqui. Estatística. Cara, geralmente as questões de estatística não são difíceis. E nem médias. É porque não tem questão fácil, nem questão difícil. Tem questão que pode ser fácil para mim e pode ser difícil para você. Quanto pode ter também questão que é difícil para você e pode ser, ou no caso, pode ser fácil para você e difícil para mim. A gente tem que considerar todos os fatores nesse quesito, né? Deixa eu ver se tá gravando. Tá assim. Entendeu? Então, tem questão de estatística que pode ser mais fácil, porque ela vai pegar um. Geralmente, estatística está ligado com média, mediana e razão. E PA também, de vez em quando, está ligado. Mas, enfim, geralmente, geralmente as questões de estatística, só estatística pura, não é tão difícil. Funções, cara, funções é muito entre aqui, ó. Média e fácil. Geralmente não tem muitas questões difíceis de função, mas tem mais para fácil e média. Vou colocar aqui média porque é assim, o seguinte, se o cara domina função afim, que no caso é a função de primeiro grau, função quadrática, que no caso é a função de segundo grau, função exponencial, que no caso é a função logarítmica, tanto faz. O cara domina, o cara consegue fazer as questões tranquilo. Agora um cara que não tem conhecimento relacionado ao assunto se torna difícil. Mas geralmente, para quem quer passar e quer ter aquele bom desenvolvimento durante as questões, o cara tem que ter, no mínimo,
tá com ela no média, assim, já chegando perto de dominar essa questão das funções, entendeu? Então, que funções a pessoa já tem que ter uma base assim boa, não pode chegar de qualquer jeito na hora da prova. Geometria, ou então oometria, que nem eometria, como tá escrito aqui. Cara, média também. Por que média? Porque eu vou te falar o seguinte: se você não tem aquela, no caso, aquele conhecimento, como é que eu posso dizer, aquela percepção espacial, você não consegue resolver as questões. Você tem um raciocínio assim, um raciocínio que foge assim do número. Tem que fugir do número, o raciocínio. Ele tem que se encaixar em algo mais espacial. Depende se ele está falando da geometria plana ou da espacial. Mas eu acredito que ele está juntando os dois aqui. Você tem que ter fórmulas e tem que ter uma percepção diferente. No caso, se você tiver um retângulo e fizer um corte nele, você pode ter um quadrado ou então dois retângulos, entendeu? Para você poder fazer a questão. Você tem que ir além do que a questão te dá. Você tem que, de vez em quando. Já teve questão de geometria que você já riscaram a folha? Então, geralmente é isso. Entendeu? Logaritmo. Logaritmo a gente já sabe, não é segredo para ninguém, que logaritmo é difícil. Mas a pessoa que tem domínio do logaritmo, ela acaba se tornando fácil. Por quê? Porque geralmente essa questão de logaritmo, para quem já sabe do assunto, não é algo clichê assim, se você sabe se torna fácil. Não, é algo diferente, porque eu sei que a fórmula é feia do logaritmo, eu concordo, mas só que se você dominar bem o assunto, entender qual é o raciocínio que o Enem sempre cobra relacionado a esse assunto, ele se torna fácil, porque o raciocínio do logaritmo por si só é fácil, é quanto número é elevado para levar esse. É a famosa aplicar a definição do logaritmo. No caso de log de 64 na base 8 é 2. Vocês entenderam? Então é isso. Falando pode ser difícil, mas quando você entende o raciocínio por trás do que a equação pede, você se torna fácil. Entendeu? Média aritmédia ponderada. Cara, fica entre média e fácil. Entendeu? Fica entre média e fácil. Eu vou colocar aqui média, porque a pessoa tem que ter aquele toquezinho a mais. Que média ponderada se eu não me engano, cara, faz tempo que eu estudei média ponderada. Pega a soma e multiplica pelas quantidades. Cara, eu só sei que ela é bem parecido com a mediana. Não, com a mediana não, com a média. Só que ela tem um toquezinho no final bem diferente. Que no caso é esse toque que faz ela ser diferente das outras questões. Por isso que ela tá aqui. Eu me lembro geralmente como é que faz isso, só que eu não consigo explicar aqui da maneira certa. Se não me engano, tem que multiplicar por algum valor. Porque na média a gente pega. Soma todos os fatores. Soma tudo e divide pelos fatores. É isso. Agora na média ponderada é diferente, parece que multiplica, é alguma coisa assim. Mediana, cara, as questões de mediana do Enem é geralmente para não zerar. Sinto lhe falar isso, mas geralmente é para não zerar as questões de mediana. Porque geralmente ele vai dar um número 4, 5, 5, 6. Geralmente as questões assim, aí qual é a mediana? A que mais se repete? Não, no caso essa daí é a moda. A mediana é o termo que está no meio. No caso, então, se tiver um termo. Isso aí que eu tô falando é a moda. Realmente é a moda. Então, se tiver um número 4, 5, 6. Qual é o número que tá no meio? O 5. Então, a mediana é 5. Tá no meio. Entendeu? Aí, a média é a soma de todos os fatores dividido pela quantidade. 4, 5, 6 dá quanto? 4 com 6, 10. Com 5. Dá 15. Dá 15? 4 com 6, 10. Com mais 5, 15. 15 dividido para 3, 5. Então a média é 5. Entendeu? No caso é assim que funciona. Só que a mediana, as questões do Enem, pelo menos, não são difíceis, são questão fácil. Se você entende o raciocínio, o que a questão de mediana pede, fica fácil responder uma questão de mediana do Enem, lógico. Se você pegar uma do ITA, já é outra história. Mas enfim, PA. PA é média.
PE média é um gráfico, ela é diferente, ela parece um estatístico, só que também ela é gráfico. PA, progressão aritmética. Cara, ela pode ser tanto média quanto fácil. Tem a progressão, tem a PG também, que é a progressão geométrica, que é diferente, ela já envolve outra forma, mas geralmente essas questões de PA são mais tranquilas do que a questão de PG, ao meu ver, né? Lógico. Mas, cara, essa questão de PG, se o cara não tiver aquela sacada diferente, ele pode se ferrar. Progressão aritmética é. Como é que eu posso explicar? É tipo. É parecido com a regra de 3. No caso. É assim, vou dar um exemplo aqui, ó. A gente tem o número 2. Número 2, 4, 6, 10. Ó, 2, 4, 6, x, 10. Qual é o valor de x? Aí você pensa, você olha, progressão aritmética, é uma progressão aritmética. Tá tudo crescendo em 2. Então esse valor do x aqui é quanto? É o valor anterior com mais 2. Qual é o valor anterior? 6 com mais 2, 8. Então o valor de x é 8. Essa é a progressão aritmética. A progressão geométrica já envolve outro assunto, já envolve outra pegada, mas se a pessoa não tiver essa sacada, a pessoa não responde. Por isso que eu até vou colocar aqui a questão de PG assim para fácil. Que a geométrica assim é mais difícil, só que ela poderia se encaixar aqui na média. Entendeu? Então vamos aqui. Probabilidade. Difícil. Sinto muito dizer porque probabilidade, geralmente, e se não for a maioria de todos os casos, ela envolve probabilidade e análise combinatória. Então, ao meu ver, é um assunto mais difícil de você se aprender em matemática. Lógico, se a gente estiver considerando Enem, que tem assunto em matemática, derivada, cálculo 1, esses assuntos aí que já vão para a universidade já foge do nosso padrão aqui do Enem. Probabilidade é um assunto difícil, ao meu ver, porque ele já mistura análise combinatória com a possibilidade de acontecer um fato. A possibilidade de acontecer um fato de quantos por cento, entendeu? Porque ele já envolve um assunto que é difícil, com outro assunto que já é difícil, que no caso, ao meu ver, é probabilidade com análise combinatória. Quando junta esses dois aí, pra mim ficou pior ainda. Aí eu poderia colocar aqui, ó, um nível mais acima. Mas não tem como, né? Mas enfim. Ao meu ver, probabilidade, quando está junto com análise combinatória, se torna um outro conteúdo, que é mais difícil ainda. Agora, só se for probabilidade por si só, não é um assunto tão difícil. No caso, deixa eu ver aqui, ter um dado de 1 a 4. Imagina que eu tenho um dado de lá ele de 1 a 4. Se eu jogar esse dado para cima, jogar ele dentro de sei lá, de uma vasilha e apanhar, qual é a probabilidade de eu apanhar o número 3? É 25%. Por quê? Eu tenho 4 possibilidades e eu tenho que escolher uma, que no caso é o 3. Então vai ficar 1/4. E 1/4 a gente sabe que é a mesma coisa que 25%. Então a probabilidade de eu pegar o número 3 é 25%. Se a gente for considerar isso, tá tranquilo. Mas quando a gente mistura análise combinatória com probabilidade, que no caso é a maioria das questões do Enem, são misturadas dessa forma, aí se torna difícil. Razão e proporção. Tranquilo. Não acho difícil. Inclusive, acho que as questões assim, tranquilo, lógico. Vai ter questão que é difícil, isso aqui é muito relativo. Mas geralmente as questões de proporção são assim. Se tem uma casa que ela tem 3 de largura e 3 de não, 3 de largura e 6 de comprimento, essa casa que tem 10 de comprimento e tem x de largura, vai estar tal coisa. Aí depois a questão pergunta, qual é o valor de x? Entendeu? Aí se você só faz uma regra de 3 e tá tranquilo, cara. Tá tranquilo. Tranquilo. Entendeu? Não são questões difíceis, você só tem que aplicar a regra de 3, tem que saber uma boa regra de 3, tem que também saber a regra de 3 composta, também pode ajudar. Então é isso. Vamos aqui. Trigonometria. Cara,
fica entre médio e difícil. Se o cara não tiver as manhas, eu vou colocar em médio, porque se o cara não tiver as manhas do quê? Da tabela, aquela tabela lá de pi, tipo, seno de 30, 1/2. Seno de 60, raiz de 3/2. Aí cosseno ao contrário. Aí cosseno de 60, 1/2. Cosseno de 30, raiz de 3/2, entendeu? Então é isso, você tem que saber. Também tem a tangente, tangente eu já acho chato demais. Tangente eu não decoro, só decorei o cosseno e o seno. Aí 45 é raiz de 2/2, os dois. Acho que é isso. Então você tem que saber disso. E também trigonometria é bem parecido com o quê? Com geometria. Só que a diferença é que trigonometria é focado no triângulo. Por isso que até o nome diz, trigonometria, estudo do triângulo. Eu acredito que seja esse o nome certo, mas enfim. Essa imagem que ficou meio estranha, né? Se você ver assim de lado, parece que alguém tá dando dedo, né? Parece, né? Mas enfim. Então é isso, galera, o vídeo. Esses são os assuntos. Difícil, médios, fácil, só pra não zerar. Mídia, não sei porque o cara escreveu mídia aqui, mas deixa. Esse daqui eu coloquei nunca nem vi, porque é o círculo. Eu não sei qual assunto ele tá tratando aqui, mas enfim. Talvez seja cilindro. Tem muito cilindro na questão do Enem, mas eu acredito que ele se encaixa em geometria aqui. Mas vamos desconsiderar essa possibilidade. Então é isso, galera. Esses são os assuntos, ao meu ver, que se classificam entre difíceis, fáceis e médios no Enem. E também tem só para não zerar. Vocês viram lá que eu coloquei só um para não zerar. Por quê? Porque todo mundo tem suas dificuldades. Nem todo mundo vai saber um assunto melhor do que o outro. Melhor do que o próximo, quer dizer, né? Mas enfim, espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe seu like, se inscreve no canal. Valeu, tamo junto.